Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o básico dos fundos de papel. Eu vi um vídeo que eu achei bem interessante, que é o do professor Baroni. Vale muito a pena, depois você pode procurar lá, professor Baroni, e é em direto, né? Que são os vídeos que são lives, né? Esse aqui, do Tigar. Sim, sensacional, o cara dá uma aula. E ele fala sobre... Ele explica um pouco, né, como o Tigar funciona. O Tigar é um fundo de desenvolvimento, né? Então é um fundo um pouco mais complexo. Eu pensei em até explicar ou comentar sobre ele, mas eu achei complexo demais. E eu lembrei dessa frase que eu já até, essa história que eu já até comentei uma vez no trabalho, e eu queria até ler, tá? Para vocês, para comentar, né? Eu vi uma história certa vez de que um jornalista pediu para Einstein explicar a teoria da relatividade. Depois de ouvir a explicação, o jornalista pediu para ele simplificar, pois o jeito que ele tinha explicado estava muito difícil. Einstein explicou mais uma vez, e mais uma vez o jornalista pediu para explicar de maneira mais simples para ele conseguir colocar no jornal. Einstein então explicou a terceira vez com poucas palavras, ao que o homem respondeu: agora sim. Você entendeu? Que bom, mas agora está errado, respondeu Michael. E aí eu perguntei pro ChatGPT se era verdadeira, e ele explicou que, embora seja uma história que circule, né, na internet, não há registros históricos confiáveis. No entanto, ele captura bem a dificuldade de simplificar conceitos complexos sem distorcê-los. Então, eu tive um pouco de dificuldade em fazer isso e preferi começar explicando o que é um CRI e um fundo de papel. E depois chegar no fundo de desenvolvimento, que eu acho que é uma trajetória um pouquinho melhor. Tá? Eu achei bem legal ainda o que ele comentou aqui. Einstein realmente valorizava a clareza na comunicação científica e tinha frases famosas sobre isso, como: se você consegue explicar algo de forma simples, então você não entendeu bem o suficiente. Mas ele também sabia que simplificar demais poderia levar a erros. Isso se alinha ao processo do erro por excesso de simplificação, onde a tentativa de tornar algo acessível pode acabar removendo nuances essenciais. Então, mesmo que a história seja provavelmente fictícia, a lição por trás dela faz todo sentido. Então eu achei assim interessante para trazer também nesse vídeo. E fica aí mais uma, né? Simplificar demais, existe o erro de você errar. Então eu falei, não, vou começar nas bases, né, e depois vou chegar lá. Os fundos de investimento imobiliário são geralmente divididos, né, entre fundos de papel e fundo de tijolo. O fundo de tijolo é aquele que você provavelmente tem mais familiaridade, que é um fundo que investe em imóveis físicos mesmo. Então ele vai ter os imóveis, né? Os fundos de papel, eles são fundos de dívida e geralmente é CRI, né? Tem LCI também, mas a maioria, quando você abre um relatório gerencial, está em CRI, né? Mas tem LCI, eles podem vir. Mas basicamente, fundo de papel é um fundo de dívida. Pelo menos é o que comumente o mercado enxerga. Tem uma classificação oficial da CVM, que é até mais recente, mas eu acho que didaticamente essa divisão é um pouquinho mais simples. Então, vamos lá. E aqui ele vai explicar o que é um CRI, tá? Que é uma base para você ter, para você entender o que é um fundo de dívida, o que é um fundo de investimento imobiliário, que o mercado chama de papel, ok? Vamos lá. Achei esse vídeo, achei bem legal, é uma pena que tem 4 anos, até vi se tinha vídeos mais recentes dessa pessoa aqui, mas não tem. Mas eu vou colocar o link na descrição se você tiver interesse em mais vídeos desse canal. Assim, eu achei legal esse. Então vamos lá. Agora que já entendemos o básico, vamos aprofundar um pouco e falar sobre a estruturação do CRI, entender de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai nesse tipo de investimento. Tudo começa com alguém que tenha um empreendimento imobiliário que gere ou que tenha a expectativa de gerar um fluxo de pagamentos no futuro. Por exemplo, imaginem que o José seja dono de um prédio, que este prédio está alugado para uma empresa por um período de 5 anos e que durante todo esse tempo a empresa se comprometeu a pagar para o José um aluguel mensal. Então existe um empreendimento imobiliário, que neste exemplo é o prédio, e existe um fluxo de pagamentos relacionado a ele, que neste caso são os aluguéis mensais que o José tem direito de receber. Agora vamos supor que José queira receber todo esse dinheiro hoje. Ele não quer esperar 5 anos e receber parcelado. Ele tem uma dívida para pagar ou ele tem um investimento interessante que ele quer fazer e para isso ele precisa ter o dinheiro em mãos agora. Considerando que a empresa não esteja disposta a pagar 5 anos de aluguel à vista, qual outra opção o José teria para ter esse dinheiro em mãos agora?
E é aí então que surge a figura da securitizadora, que é a instituição responsável por transformar esse fluxo de pagamento de médio e de longo prazo em títulos negociáveis no mercado de capitais. No caso, esses títulos são os CRIs. Os CRIs são então colocados no mercado e vendidos aos investidores com uma taxa de desconto em relação ao somatório total do fluxo de pagamentos, de forma que o investimento se torne atrativo para eles. Com o dinheiro captado desses investidores, a securitizadora consegue pagar o José à vista da forma como ele queria, e o fluxo de pagamentos dos aluguéis que antes iria para o José agora vai para os investidores do CRI. Agora vamos falar sobre o lastro imobiliário. Na explicação anterior eu já dei um exemplo de lastro, que são os contratos de locação, mas existem outras modalidades contratuais que também podem servir como lastro, que são os contratos de compra e venda de um imóvel a prazo e também o financiamento imobiliário. No caso do Tigar, ele fala bastante, claro, do contrato de compra e venda, né? Principalmente porque lá é desenvolvimento. Então, o objetivo deles lá é construir e vender. Então, eles utilizam mais essa forma aqui, tá? Isso aqui também mostra como, porque vai ser para diferentes tipos de investidores. Então, geralmente tem classes aqui. Ela vai falar mais para frente. Mas é legal, porque mostra como o mercado ele é dinâmico, né? E ele se adequa a diferentes perfis, né? Claro, aqui, né, ele cede o fluxo de pagamento, geralmente tem um desconto por causa disso. Então, o Tigar, ele até comenta lá que, por exemplo, o cara ia receber 15 milhões ao longo do... Então, ele cede os CRIs, né, a seguradora faz o CRI, né, ele segue esses pagamentos, que aí vão se tornar esses CRIs, ele recebe, em vez de 15, tipo 10 milhões, entendeu? E aí os CRIs eles vão ter uma remuneração maior ao longo do tempo. A diferença é o tempo, então ele traz valor presente. Vamos lá, vamos continuar. RI. Agora vamos falar sobre o lastro imobiliário. Na explicação anterior eu já dei um exemplo de lastro, que são os contratos de locação, mas existem outras modalidades contratuais que também podem servir como lastro, que são os contratos de compra e venda de um imóvel a prazo e também o financiamento imobiliário. No caso do lastro em financiamentos, ele é muito utilizado por incorporadoras que começam um empreendimento, vendem as unidades ainda em construção para os clientes que compram de forma financiada, mas não é a intenção da incorporadora esperar o prazo final desse financiamento, porque eles demoram muito tempo. Ela não pode ficar 10, 20 anos esperando até esse dinheiro terminar de chegar. Então ela estrutura um CRI para poder levantar capital rapidamente e prosseguir suas operações. Outra forma de caracterizar os CRIs é por meio da classificação por concentração. Em geral, um CRI não tem o lastro imobiliário vinculado a um contrato único. Esse lastro ele está vinculado a diversos contratos que geralmente têm devedores diferentes. Então, quando um dos devedores responde por mais de 20% do valor total do CRI, ele é classificado como concentrado. E por outro lado, quando existem tantos devedores que a parcela correspondente a cada um deles não chega a ser 20% do valor total do CRI, ele é classificado como pulverizado. Outro tópico importante da... Eu vou permitir ela continuar, mas um fundo que é dessa forma, tá, é o CACRE, é o que nem acreditas, né? Ele é um CRI pulverizado, são vários financiamentos que tem lá dentro. Ele até explica aqui como que funciona, tá vendo? Centenas de contratos Rami Act são organizados e aí eles passam pela seguradizadora que fazem os CRIs e eles ainda colocam aqui, no caso do CACRE, entre Sênior, Mezanino e Júnior. A Júnior, ela volta para Acreditas. Ela recebe, né? E isso é muito legal. Eles até explicam aqui embaixo que isso garante um alinhamento, né? Porque o Júnior, ele vai ser, nesse caso aqui, o que já sofre com a inadimplência. Enquanto o Sênior Mezanino, eles só vão sofrer a inadimplência, né? Tá vendo? No caso, isso mesmo. Eles só vão sofrer inadimplência quando chegar a inadimplência a 18%. Se não chegar, eles ficam seguros, tá vendo? Iniciar a cascata de aceleração da amortização dos CRIs, ainda preservando a rentabilidade sênior a partir dos 18%. Então, é só a partir dos 18% que começa a ter um impacto ali nas cotas sênior e mezanino.
Aí você me pergunta, o que é sênior e mezanino? A moça lá do vídeo, ela explica também. A gente falar é sobre os tipos de séries de CRIs. Nem sempre isso acontece, mas às vezes CRIs de uma mesma emissão podem ser remetidos em séries distintas, com níveis de riscos diferentes. Quando essa divisão ocorre, o mais comum no mercado é que sejam criadas duas séries, uma chamada de série sênior e a outra de série júnior. A série sênior, ela tem alguns privilégios em relação à júnior. Por exemplo, em caso de inadimplência dos devedores, a série sênior tem prioridade em receber os pagamentos. Só depois que todos os CRIs sênior foram pagos é que os CRIs júnior começam a receber. E claro que níveis de risco diferentes exigem rentabilidades diferentes. Nenhum investidor aceitaria investir num CRI júnior se fosse para ser remunerado da mesma forma que o CRI sênior. E por causa disso, é normal que os CRIs de série júnior tenham rentabilidades melhores do que a série sênior. E não é tão comum, mas podem existir também outros níveis de séries, como por exemplo uma série intermediária chamada de mezanino. E não existe padronização das características dessas séries, quais tipos de prioridade cada uma delas vai ter. Cada CRI define suas próprias regras dentro do seu prospecto. É bem interessante porque mostra também como é dinâmico esse setor, né? É possível, tem gente que provavelmente gosta da série júnior, tem um risco maior, mas tem uma rentabilidade maior também. Então, é bem interessante, é bem dinâmico. Achei bem legal essas explicações que ela deu aqui. Vamos continuar. De uma das partes mais importantes do CRI, que são as suas garantias. Conforme a gente já viu, os pilares do CRI são os seus devedores, são eles que garantem o fluxo de pagamento para que todo o processo aconteça. Mas e se por acaso esses devedores não honrarem os seus contratos e não fizerem os pagamentos, o que acontece? Os CRIs, eles não possuem garantia do FGC, porque o FGC ele é uma garantia para produtos bancários e conforme a gente já viu, os CRIs não tem nada a ver com bancos. Então, para cobrir o risco de default, que é o caso dos devedores não pagarem as suas dívidas, os CRIs utilizam alguns instrumentos como garantias. Uma das formas de garantias mais utilizadas é a alienação fiduciária, que é basicamente a entrega de um imóvel como garantia do pagamento da dívida. Basicamente, essa alienação funciona assim: a titularidade de um imóvel é transferida para o CRI e só é devolvida para o dono original depois que a dívida tiver sido paga. Então, ao analisar os riscos do CRI, a gente precisa analisar os imóveis que foram cedidos como garantia. Se eles estão em bom estado, com boa localização, se aquele mercado tem liquidez, porque de nada adianta um imóvel como garantia se não for possível vendê-lo para repassar o dinheiro para os investidores. Outra modalidade de garantia é a cessão fiduciária de recebíveis. Nessa modalidade, um fluxo de pagamentos é cedido para o CRI, como forma de garantir que a dívida vai ser paga. Por exemplo, você lembra do José que a gente citou no início do vídeo? Ele fez o CRI utilizando como lastro imobiliário os recebíveis do prédio que ele tinha alugado para uma empresa. E caso ele quisesse dar uma garantia para esse CRI, vamos supor que ele fosse dono de vários apartamentos que também estão alugados, ele poderia fazer a cessão fiduciária dos recebíveis desses apartamentos para atuarem como garantia. E existem ainda diversos outros instrumentos um pouco menos utilizados do que esses que já citei, mas que a gente também vê com alguma frequência, que são, por exemplo, fiança e fundo de reserva, que seria um dinheiro extra para ser usado numa eventual falta de recursos. Essa parte ali da alienação fiduciária, ela fala ali sobre a liquidez, né, do imóvel, né, que é importante analisar, ou melhor, você ter ciência pelo menos um pouco da liquidez do imóvel, de como é feito para você vender. Isso é importante não só no CRI, né, como no caso de garantia, mas isso é importante para os fundos de investimento imobiliário. Localização dos imóveis. Tem um exemplo bem clássico que é o XPM Macaé, vamos ver se XP Macaé, que é bem interessante, é um exemplo bem clássico. Ele foi criado, tinha um contrato atípico, se eu não me engano, de 5 anos com a Petrobras e assim, logo depois ele já foi, a Petrobras não demonstrou interesse em ocupar o local. O que aconteceu é que, como era típico, ele teve que pagar. O que acontece? Esse fundo, ele deu uma caída boa depois disso, porque era ele é um fundo monoativo, só tinha um imóvel,
e era um fundo meio afastado, então não tinha muita coisa ali do lado que pudesse ocupar. E como a localização não era boa, eles estão com um problema até hoje. Tanto é que a cota deu uma mergulhada e ele está sem pagar dividendo, eu acho que já faz um ano. O último dividendo dele foi agora, em janeiro de 2024. Então eles estão com bastante problema ainda. Então essa parte da localização é importante, nem só para o fundo de papel, mas para o fundo de tijolo também. E relacionado às garantias, existe um parâmetro chamado de loan to value, que é utilizado na análise de risco do CRI. E esse valor é bem simples de entender, ele nada mais é do que a relação do valor da dívida do CRI dividido pelo valor total dos imóveis que foram dados em garantia. Então o loan to value é representado em percentual, e quanto menor for este percentual, mais seguro o CRI é considerado, pois o percentual pequeno quer dizer que nós temos um alto valor de imóveis dados como garantia em relação ao total da dívida. Por exemplo, um CRI que tem uma dívida de 5 milhões e deu um imóvel no valor de 10 milhões como garantia. O loan to value desse CRI é de 50%. Em comparação, um CRI que tivesse uma dívida de 8 milhões e dado como garantia esse imóvel de 10 milhões, teria um loan to value de 80% e a margem de segurança dele seria menor. Mas esse parâmetro ele não deve ser levado em consideração com tanto rigor, porque as avaliações imobiliárias elas possuem um certo nível de subjetividade. Se algum dia a garantia for executada, provavelmente o preço de venda do imóvel não vai ser exatamente o preço que estava previsto na avaliação. Diferenças de 10, 20 até 30% são comuns, tanto para cima quanto para baixo, dependendo do ciclo do mercado imobiliário. Então, o loan to value ele é um dos parâmetros de referência para a avaliação do risco de um CRI, mas não é um valor absoluto que deva ser levado ao pé da letra. Isso até mostra, esse vídeo aqui acabou. Isso até mostra, se você lembrar, de vez em quando a Caixa ou o Banco do Brasil, eles fazem leilões com alguns imóveis que e o preço é bem descontado. São exemplos desses casos, onde o banco ele quer de volta, né, o valor. Né? A securitização, no site da B3, ele até comenta que o Felipe, qual que é o nome dele? Felipe Ribeiro, ele fala que o CRI, ele teve origem nos Estados Unidos. Lewis Ranieri trabalhava em um banco, estava pensando em um jeito de vender ou se desfazer de títulos para diminuir a carteira de financiamento para as pessoas físicas da instituição naquele país. Naquele país, na Inglaterra, esse título se chamava Security. Se chama Security, que é isso. E aí ele explica que foi esse cara que foi um dos criadores, né? Essa história eu achei bem legal, essa parte aqui que eu achei nesse site aqui, Faster Capital. Ele fala o seguinte: a abordagem de Lewis Ranieri para a securitização teve um impacto duradouro no setor financeiro. Sua relevância continua até hoje. Desde a sua criação na década de 70 até a sua implementação das práticas financeiras modernas, a abordagem influenciou a formação da securitização e seus numerosos benefícios. Uma das principais razões para sua relevância contínua é o fato de oferecer uma maneira única de financiar ativos que de outra forma poderiam ser difíceis de vender. Isso é particularmente importante no mercado atual, onde muitas instituições financeiras estão lutando para encontrar maneiras de manter a liquidez. Ao securitizar os ativos, os bancos podem liberar capital e reduzir sua exposição ao risco. Além disso, a securitização de certos ativos pode criar novas oportunidades de investimento para investidores que, de outra forma, podem não ter acesso a eles. Então, ele fala aqui da flexibilidade, é bem interessante. E o que eu achei bem legal é essa parte da liquidez, né? Que realmente ajuda. Se não tiver isso, né? Grandes incorporadoras ou financistas, instituição financeira de um modo geral, né? Que fazem uma carteira de crédito muito grande de financiamento, teriam muito problema de liquidez, porque eles ficariam presos em, 10 anos, 20 anos com aquela dívida, porque até recompor o capital vai um tempo significativo. Então, quando você consegue trazer, através dos CRIs, a valor presente, esse valor futuro, por mais que tenha um desconto ali, você consegue maximizar, né, os lucros da sua operação fim. Então, nesse caso de incorporadora, claro, né, para a instituição financeira,
é uma forma de você diminuir o risco também da operação, né? Você não tem que precisa ficar esperando tanto tempo, né? Então, assim, é interessante. É bem interessante como o mercado é dinâmico, como existem oportunidades para se investir quando você começa a entender os ativos financeiros. E esse setor imobiliário eu acho assim sempre muito promissor, né? Bom, eu acho que o principal era isso. Eu comentei um pouquinho desse Cacri aqui, que é essa parceria entre a Quina e a Acredita. Eu sempre acho legal quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, vir aqui em Comunicados, ver o último relatório gerencial, dar uma lida. Não é recomendação de compra nem de venda. Esse vídeo, né? Todos os vídeos são assim, mas nesse vídeo específico, então, ele é só uma introdução, porque de fato eu quero falar, né, que é sobre o Tigar depois. Então, é bem legal você começar a entender essa parte dos CRIs, o que é, e que dá para investir em CRIs também. Existem, como eu falei, na minha carteira eu coloquei aquele HGCR, que é um fundo high grade, é um fundo de papel que investe em CRIs, né? E a LTV dele é bem saudável, assim, bem bacana. Bom, acho que é isso, gente. Basicamente é isso. Existem, claro, fundos high yield, né? Como tem o Kinea High Yield, se eu não me engano. Tem o que eu já tive em carteira, Habitat, mas depois ele virou da XP, né? Para mim não fez nenhum sentido continuar. Ele diminuiu muito a transparência, mas é um fundo, por exemplo, high yield. Então as taxas dele são maiores. Se eu não me engano, ele tem ainda muito multipropriedade, incorporação, umas taxas um pouco maiores. Obviamente um risco muito maior, tá? Mas era um fundo, por exemplo, high yield que eu gostava. Como as taxas estão muito altas, é muito comum fundos como esse ou créditos como esse ficarem meio num limbo ali, tá? Porque se fundo de investimento imobiliário o povo já está com o pé atrás, fundo high yield, então, acontece que conforme as taxas vão subindo, né, a inflação, né, o IPCA, né, o CDI vai subindo, como os indexadores deles são muito altos, o povo fica com muito medo de inadimplência aqui estourar. Assim, eu falo de modo geral, tá? Bom, basicamente é isso que eu queria trazer hoje. Se você gostou, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, deixa sua mensagem, tá? Deixa sua mensagem nos comentários e assim que possível eu respondo também, tá bom? Acho que é isso, gente. Se gostou, se inscreva no canal também. Tchau.